Acabamos de receber algumas informações surpreendentes que estão causando um grande impacto, principalmente entre a comunidade cristã. Há uma nova tragédia que ocorreu em Jerusalém, e essa notícia está deixando muita gente de cabelo em pé. Agora vejam só essa curiosidade. No meio de toda a discussão sobre mudanças judiciais em Israel, uma união bem inusitada surgiu entre países como Rússia, Irã e Turquia, todos se manifestando contra essas reformas. Mas tem mais. Vocês sabiam que Jerusalém tem segredos antigos que foram descobertos recentemente por pessoas ateias? Então preparem-se para mergulhar em um vídeo revelador sobre essas descobertas feitas por ateus em Jerusalém, incluindo o enigmático tanque de Siloé. Para começar, vamos entender o que é esse famoso tanque de Siloé. Este lugar é citado por 2 vezes no Novo Testamento e uma no Antigo Testamento, mais especificamente no livro de João, capítulo 9, versículos 7 e 11. Na narrativa de João, nos versículos de 1 a 12 do capítulo 9, temos o relato de um milagre impressionante de Jesus, onde ele cura um homem que era cego desde o nascimento, demonstrando assim seu poder divino. O tanque de Siloé é um lugar de grande importância histórica. Situado na região conhecida como Cidade Baixa durante o período do Segundo Templo, próximo a Jerusalém, era o ponto mais baixo da antiga Jerusalém, situando-se a aproximadamente 625 metros acima do nível do mar. Para ir do tanque de Siloé até o Monte do Templo, era necessário subir cerca de 115 metros em uma distância de mais ou menos 634 metros. Conforme o Talmud de Jerusalém relata, os peregrinos iniciavam sua peregrinação anual a Jerusalém a partir do tanque de Siloé. Eles faziam o caminho até o Monte do Templo, onde distribuíam doces nos pátios do templo. O tanque não era um lugar comum. Antes de seguir para o templo, os peregrinos usavam o tanque para rituais de purificação, tornando-o uma espécie de parada espiritual antes de alcançar o local sagrado. Agora vamos conversar um pouco sobre Ezequias. Ele foi o responsável pelo desenvolvimento do tanque de Siloé, uma obra realizada durante seu governo com o objetivo de proteger a fonte de água dos inimigos. A engenhosidade de Ezequias brilhou quando ele implementou o inovador túnel de Siloé, que substituiu uma versão mais antiga, de origem cananeia. Diante da vulnerabilidade a ataques, Ezequias tomou uma decisão estratégica. Quando Senaqueribe, o rei da Assíria, ameaçou invadir, a saída tradicional da fonte de Gion foi selada, e em seu lugar o túnel de Siloé surgiu. Esse episódio está documentado no livro de Crônicas 2. Naquela época, o que hoje chamamos de Tanque de Salomão era conhecido como o Tanque Inferior, conforme mencionado em Isaías 22:9. Existia também um tanque superior mais antigo, alimentado pelo antigo túnel cananeu, citado em 2 Reis 18 e Isaías 7. Durante o período do Segundo Templo, o tanque passou por uma renovação, possivelmente sob a administração de Alexandre, o Grande, entre 103 e 76 a.C. Até na época de Jesus, era um lugar bastante movimentado. O Evangelho de João narra um episódio em que Jesus manda um homem cego ao tanque para realizar um milagre. O tanque não era somente uma fonte de água, mas provavelmente também servia como um ponto de encontro para peregrinos religiosos. Há quem acredite que era utilizado para banhos rituais, embora fosse muito maior do que os mikvahs comuns. Com a chegada do ano 70 d.C., durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, o destino do tanque sofreu uma transformação drástica. Os romanos acabaram destruindo o tanque. Com o passar do tempo, a chuva transportou sedimentos das colinas vizinhas, acabando por soterrar completamente o local. Mas a história se tornou ainda mais fascinante. Durante os períodos romano e bizantino, surgiram relatos de que, em 135 d.C., Adriano havia erguido um santuário dedicado às 4 ninfas. Embora seja improvável que estivesse exatamente no mesmo lugar do tanque de Siloé, isso abriu caminho para futuras reconstruções na era bizantina. Sob a supervisão da imperatriz Alia Eudóxia, foi construído um novo tanque, próximo ao túnel de Ezequias. Contudo, esse tanque diferia do tanque de Siloé da época do Segundo Templo. A verdadeira natureza do local permaneceu um mistério até que descobertas recentes trouxeram novas informações. As escavações no tanque de Siloé
ocultas nas profundezas da antiga Jerusalém de Davi, revelaram que o local esteve envolto em mistério por cerca de 2 milênios. E agora? Arqueólogos estão empenhados em desvendar seus segredos. Eles esperam em breve poder compartilhar com o mundo os mistérios desse lugar. O Lago de Siloé, formado de maneira engenhosa pelo sistema hídrico de Jerusalém há cerca de 700 anos, no século 7 a.C., está no centro de um intenso estudo arqueológico atualmente. Este reservatório, abastecido pela vital nascente de Gihon, emergiu como uma fonte de água crucial para a região. O impressionante sistema inclui uma rede de túneis subterrâneos. Eis aqui um relato fascinante que une judeus e cristãos em um entusiasmo compartilhado, a descoberta de um reservatório antigo, imerso em significado religioso. Este tanque, que transcende sua função de simples abastecimento de água, está profundamente enraizado na tradição religiosa, sobretudo no capítulo 9 do Evangelho segundo João, narrando um episódio da vida de Jesus. Avançamos no tempo até o século V, onde a história da princesa Eudóxia serviu de inspiração para a construção de uma igreja, um marco comemorativo dos milagres relatados no Novo Testamento. Esta construção, de beleza incontestável, era dita situar-se próxima ao tanque de Siloé, local de veneração cristã. No entanto, a localização precisa do tanque bíblico de Jesus permanecia envolta em mistério, até um evento inesperado em junho de 2004, durante reparos numa linha de água na cidade de Davi. Foi nesse contexto que os arqueólogos Roni Reich e Eli Shukran fizeram um achado surpreendente: 2 degraus antigos no tanque de Siloé. À medida que a escavação prosseguia, eles se depararam com uma visão de outra era. Um lago ancestral, palco de vida vibrante nos tempos de Jesus. Esta estrutura trapezoidal, estendendo-se por 225 pés e adornada com pontas inclinadas, oferece uma vista espetacular para o Vale do Trapézio. Mais do que um local para saciar a sede física, este era um refúgio espiritual, um santuário no tempo. No coração de uma escavação arqueológica, veio à tona as ruínas do tanque de Siloé. Este local, imortalizado pela narrativa bíblica, foi o cenário onde Jesus, segundo os textos sagrados, realizou o milagre de devolver a visão a um homem cego. Esta descoberta não apenas ilumina um episódio-chave da vida de Jesus, mas também estreita os laços entre suas ações e as tradições judaicas. Os arqueólogos, com um cuidado meticuloso, desenterraram o tanque, que ainda retinha água, revelando assim a sua conexão profunda com a história e a religião. Situado atualmente no bairro árabe de Silwan, este tanque foi um local de imersões rituais judaicas por aproximadamente 120 anos, até a destruição do templo judaico pelos romanos em 70 d.C. A vida e os feitos de Jesus, como evidenciado pelo milagre do homem cego, estão profundamente entrelaçados com essas tradições judaicas. A Bíblia relata que o homem cego estava se submetendo a um ritual de purificação no tanque de Siloé, um passo necessário para entrar no recinto sagrado do templo. As diligentes escavações desenterraram uma nova compreensão do tanque de Siloé, revelando um impressionante comprimento de 50 jardas e um canal que transportava água desde a fonte de Silwan. Os pesquisadores se depararam com uma antiga via de pedra, estendendo-se do tanque em direção ao templo judaico. Quando começamos a escavar e encontramos isso há 4 meses, estávamos convencidos de que havíamos descoberto o tanque de Siloé, expressou o arqueólogo Eli Shukran. Esta descoberta marcou um momento crucial na jornada para desvendar locais ligados a OS Milagres de Jesus. Hoje temos certeza da conexão entre o tanque de Siloé e o Monte do Templo. Existe uma rota que liga ambos, explicou Shukran, iluminando as conexões históricas e espirituais entre o tanque e o sagrado Monte do Templo. Stephen Pien, um estudioso da Bíblia, também contribuiu com suas reflexões. Ele realçou o valor espiritual das águas do tanque de Siloé, consideradas tão purificadoras que podiam até limpar um leproso. Essa crença, explicou Pien, pode ter motivado Jesus a escolher essas águas sagradas para curar um homem cego. Pien também discutiu as restrições do templo que excluíam indivíduos com deficiências, apontando para a missão de Jesus de trazer cura tanto física quanto espiritual. Ele declarou que esta descoberta traz uma nova dimensão ao Evangelho,
enraizando-o mais profundamente nas tradições judaicas. Equipes da Autoridade de Antiguidades de Israel fizeram achados fascinantes no local, incluindo moedas datadas dos tempos bíblicos, pedaços de cerâmica e uma tampa de garrafa feita de pedra. Estes artefatos oferecem provas convincentes que conectam o lugar ao famoso tanque de Siloé. Este tanque, ornamentado com pedras e cercado por escadas por todos os lados, revela uma parte significativa de sua estrutura, incluindo ângulos visíveis, uma grande esplanada e o aqueduto que o abastece. Conforme relatos do Novo Testamento, Jesus aplicou lama nos olhos de um homem cego e orientou-o a lavar-se nas águas curativas do tanque de Siloé, resultando na recuperação de sua visão. O tanque, um ponto crucial para os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém 3 vezes ao ano, tinha um papel duplo. Era um local para rituais de purificação e também uma fonte de água para consumo. Os judeus costumavam acampar em seu entorno, e é provável que Jesus, em suas peregrinações a Jerusalém, tenha visitado o local para se abastecer de água. Atualmente, a Autoridade de Antiguidades de Israel está negociando com a Igreja Ortodoxa Grega, proprietária do terreno, sobre a possibilidade de expandir as escavações. Acredita-se que o tanque esteja situado sob um jardim de hortaliças, sombreado por árvores frondosas. Os arqueólogos estão ansiosos para explorar mais, removendo antigas tubulações que ligam a esplanada e o aqueduto às escadarias que conduzem ao tanque. Roni Reich, arqueólogo da Universidade de Haifa, nos traz uma visão deslumbrante sobre a magnificência da cidade antiga. Através de suas palavras, somos levados a compreender a grandiosidade revelada nas escavações do tanque de Siloé. Esse local, longe de ser um simples tanque, carrega um peso histórico e cultural notável. Para os seguidores das tradições judaicas, era um local de purificação sagrada, enquanto alguns estudiosos sugerem que também poderia ter sido um santuário para natação ao estilo romano, oferecendo um refúgio de paz e prazer. Conforme exploramos as profundezas da história, somos confrontados com perguntas que nos fazem ponderar. O desvendar do tanque de Siloé é de uma importância colossal para a teologia cristã, trazendo um elemento de conforto tangível para aqueles de fé firme. No coração do cristianismo, a água é vista como um símbolo de purificação e renovação, fazendo do tanque de Siloé um emblema significativo do batismo. Este símbolo captura a essência dos rituais cristãos, estabelecendo uma conexão palpável entre as narrativas bíblicas e a vivência dos cristãos de hoje, realçando a ideia bíblica da justificação pela fé. O tanque de Siloé emerge como uma expressão vívida do renascimento espiritual, simbolizando através do batismo a purificação do pecado e a metamorfose dos fiéis. Sua importância transcende a de um mero artefato histórico. Ele se destaca como um destino de peregrinação e um pilar fundamental da fé cristã, entrelaçando-se com várias narrativas bíblicas. As águas deste tanque não são apenas milagrosas em seu aspecto físico, mas também são portadoras de verdades históricas e espirituais profundas. O tanque de Siloé é reconhecido como um elemento crucial na prática cristã, incentivando os crentes em suas jornadas de transformação e conectando-os às raízes históricas e espirituais de sua crença. Nesse contexto, os crentes encontram conforto e serenidade em sua fé. Por outro lado, os ateus, aqueles que não se alinham com crenças religiosas, buscam provas tangíveis que possam perceber e sentir. Ambos os grupos, no entanto, entendem o poder imenso que a fé tem de motivar as pessoas e desvendar o imenso mistério que envolve as maravilhas do mundo. O tanque de Siloé, situado em Jerusalém, é um exemplo perfeito dessa dualidade, representando tanto um enigma quanto uma fonte de inspiração. E assim, ao mergulharmos nas profundezas da história e da espiritualidade representadas pelo tanque de Siloé, somos lembrados do poder incontestável da fé e da história em moldar nossas crenças e percepções. Este local, carregado de significado e misticismo, serve como um lembrete vivo de como o passado e o presente podem se entrelaçar de maneiras surpreendentes e inspiradoras. Se você encontrou valor e inspiração neste relato, eu encorajo você a se inscrever no canal para não perder as futuras explorações e descobertas que temos pela frente.
Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam apreciar estas fascinantes jornadas através da história e da fé. Juntos, podemos continuar a desvendar os mistérios e as maravilhas que o nosso mundo tem para oferecer. Inscreva-se e compartilhe, e vamos juntos nessa aventura de aprendizado e descoberta.